Olá, sou o professor José Roberto. Estamos continuando fazendo esse vídeo de introdução aí dos estudos sobre a administração do terceiro setor. E hoje nós vamos falar de um assunto importante, que seria a ética de valor nas organizações não governamentais. Nós vamos analisar exatamente, né, essa ética de valor, a quantas anda aí as ONGs em relação a esse tema tão importante, né, essa visibilidade de como os doadores, o governo, a iniciativa privada e a própria população civil enxerga as instituições não governamentais, né? Muito importante esse estudo sobre ética de valor, como gestores, né, podem implantar nas suas instituições essa ética de valor, quais são os princípios, o que deve ser feito para atingir esse nível de excelência, essa visibilidade da instituição não governamental em relação à própria sociedade. Te espero nos próximos vídeos. Até lá! Estamos aqui para mais uma videoaula aí sobre a administração do terceiro setor. É muito importante, né, esse assunto. Nós vamos falar sobre ética de valor, complementando aí os estudos sobre as ONGs, as fundações, as organizações não governamentais. Nós tivemos a flexibilização aí do governo em relação aí às demandas sociais do mercado. Isso abriu espaço, e a Constituição de 88 também facilitou esse ingresso e esse surgimento de novas organizações não governamentais. Houve um boom aí das ONGs nos anos 90, né, nos anos 2000. E isso gerou uma preocupação não só do governo, mas em relação do mercado, da qualidade do tipo de organização não governamental que estava sendo criada. Então, muitas organizações foram criadas com motivos escusos, alguns motivos de aproveitamento do mercado e de recursos financeiros. Então, essa ética de valor é fundamental, e nós vamos falar nos próximos slides exatamente sobre essa ética de valor. A quantas andas aí as organizações não governamentais atualmente em relação aos valores em si delas. Qual seria a característica que nós temos que olhar para que essas empresas, essas fundações, essas organizações sejam avalizadas, vamos dizer assim, com 5 estrelas aí pelo mercado e pelo próprio consumidor ou pelo próprio setor ou nicho ali daquele mercado explorado por essas ONGs. Então o terceiro setor ele está passando aí por uma mudança radical em seu ambiente político e econômico. Há uma demanda de valor muito importante porque o mercado ele está mais exigente, as ferramentas de tecnologia têm implantadas, elas têm gerado aí feedbacks positivos em relação ao comportamento das ONGs, das fundações dentro do cenário político e econômico. Essa transformação ela se dá em função da flexibilização que eu falei do Estado em relação a algumas demandas sociais, né? O papel delas no mercado, na sociedade, o papel dela em relação aos governos, em relação à iniciativa privada. Então, o terceiro setor atualmente ele está focado mais na questão da sobrevivência, porque é um fluxo muito grande de siglas, de instituições, de fundações sendo criadas, que às vezes o mercado não comporta, né, tantas siglas, né, tantas organizações não governamentais voltadas para um mesmo nicho, né? E aí as que realmente sobrevivem são aquelas que realmente têm a sua ética de valor muito clara, muito bem desenvolvida, muito bem definida, sendo transparente junto ao mercado, junto à sociedade civil, junto aos próprios governos, né, em relação não só à parte financeira, aos recursos financeiros, mas à própria gestão em si dos seus colaboradores, dos seus voluntários. Isso é fundamental. Isso cria uma resiliência organizacional, né? A própria ONG, a própria fundação, a própria organização, ela tem essa resiliência, ela tem essa condição.
de suportar grandes pressões, grandes situações, grandes privações em relação à sua caminhada para que essa demanda social seja satisfatória e alcance vidas e acabe melhorando a vida de pessoas aí dentro do nicho daquilo ao qual ela se compromete a realizar os seus serviços. Então, as organizações do terceiro setor realmente acreditam que a ética seja um fator muito importante para o setor, né? Apesar que eles não demonstram de uma forma clara e concisa esse interesse e essa preocupação de demonstrar para a sociedade civil, para os governos, para a iniciativa privada, realmente, sobre essa postura, né? Sobre o comportamento delas dentro do mercado, dentro daquele nicho, né? Não há um código de ética generalizado em relação às atuações. Muitas das coisas ainda são obscuras, muitas das situações ainda são obscuras. Não tem uma ética clara em relação, não é uma regra, né, sobre alguns comportamentos. E isso é o mercado, a sociedade, né, o governo, ou a iniciativa privada que vai realmente abalizando, avaliando, né? E aí, como eu falei, cria uma resiliência organizacional. Algumas instituições são referências a nível mundial, a nível local. Isso é importante, isso é fundamental, né? Algumas organizações são extremamente confiáveis, extremamente dedicadas à causa da sociedade civil, a causa a qual ela explora em relação à parte da saúde, educação, esporte, cultura, lazer. Então essas posturas, né, até mesmo para criar um código de ética prático que viesse ajudar o setor como um todo, né? Então não há ainda um consenso aí, não há uma regra de fé prática em relação a esse código de conduta, a essa postura, a essa ética de valor aí. Isso é muito importante. Hoje em dia as empresas, as organizações não governamentais, elas estão discutindo muito esse assunto em relação a essa padronização, para que elas possam trabalhar com tranquilidade, que elas possam angariar recursos, né, não só financeiros, mas recursos de colaboradores, voluntários, de uma forma mais prática, e ter uma efetividade, né, de atuação naquele nicho que ela escolheu para se desenvolver ali, num determinado setor da sociedade civil. E ter também um respaldo político, um respaldo de lei, um respaldo daquilo que o governo, né, que o federal, municipal, estadual pode fornecer para que elas consigam atuar de forma prática, de forma clara. Então é muito importante essa regra de valor. Essa ética de valor é fundamental, né, para que as empresas, as organizações não governamentais possam atuar de forma clara. A liderança em organizações sem fins lucrativos apresenta um conjunto específico de desafios e, portanto, requer um conjunto único de habilidades. É uma frase interessante porque nós temos também gestores de ONGs, de fundações, que são efetivos executivos, né, administradores de alto nível, pessoas que realmente têm muita capacidade, mas que às vezes não delega essa capacidade, essa competência para os seus colaboradores, né? Então não tem aí um fomento de treinamento, desenvolvimento pessoal focado ali naquele nicho, né, de mercado que ela atua. Então, os desafios de hoje, né, principalmente para gerar essa ética de valor, ela requer esse conjunto de habilidades, conjuntos que não estão sendo bem desenvolvidos, não estão sendo bem claramente definidos, porque muitos recursos de humanos, né, de pessoas que o setor precisa, ele vai buscar no mercado de uma forma, às vezes até fora dos padrões, ou seja, você tem que remunerar, às vezes, em parte, um gestor, um consultor de fora, porque essas habilidades não estão sendo desenvolvidas dentro do próprio setor. Então, é esse pensamento, é esse foco, essa regra de valor atualmente. Isso precisa ser desenvolvido e padronizada para que os gestores, né, os efetivos gestores executivos do setor exatamente consigam realmente gerar o desenvolvimento dos seus colaboradores, dos seus voluntários de forma efetiva,
para que essas habilidades possam realmente fazer com que os desafios que surjam no setor sejam transpassados aí, e você possa ter uma efetividade, possa ter realmente uma representatividade dentro daquele nicho que você atua. Se você está interessado em aprender habilidades de liderança em organizações sem fins lucrativos ou explorar opções para treinamento em governança de liderança, aí nós temos algumas reflexões que nós vamos falar aí sobre treinamento e desenvolvimento de liderança, né? É muito importante porque às vezes a liderança dentro do terceiro setor ela não está muito padronizada. Alguns gestores trazem seus vícios de mercado, vícios empresariais para algumas ONGs, para algumas fundações. E isso realmente é complicado no sentido de que a governança, né, ela não seja bem clara, né? Os princípios da governança empresarial não seja bem clara. E é muito importante você gerar esse treinamento, esse desenvolvimento de líderes, né, focados no desafio social que a ONG tem em relação àquele nicho que ela explora. Então, se for alguém da educação, desenvolver liderança para a área educacional, liderança para a área da saúde, liderança para a área da cultura, liderança para a área do lazer, liderança, né, para a área organizacional, né, para a área da cultura. Então nós temos que estar para a área do esporte. Então nós temos que estar voltados a ter em mente exatamente essas habilidades de liderança, sendo muito claras. Nós temos muita sazonalidade no setor e às vezes dependente de um só gestor, né? Isso é muito comprometedor em relação ao que nós estamos analisando, que é a ética de valor. Às vezes a ONG, a instituição, a fundação, ela declina, ela perde espaço no mercado, ela não gera uma confiabilidade porque está centrada num único nome, numa única pessoa, numa única habilidade, num único gestor. Isso é muito perigoso em relação a essa ética de valor que nós estamos analisando. E atualmente o mercado é muito exigente, exige pessoas comprometidas com o nicho a qual ela explora. Ela tem que ser bem transparente, ela tem que estar voltada para o social de uma forma completa, ela tem que dialogar de uma forma precisa e se intercomunicar aí com o mercado, né? Com a iniciativa privada, com as empresas, com os governos, né? Com os seus colaboradores e voluntários e principalmente com a população civil, né? Que é onde quem vai receber realmente a demanda para aquilo que a instituição está comprometida. Então, a ideia de liderança é a mesma nos setores privado, público e sem fins lucrativos, né? A liderança ela é universal em relação aos 3 setores do mercado, né? E qual que é a lógica de uma boa liderança? Ela está enraizada na capacidade de alcançar o crescimento e a sustentação do engajamento das pessoas para realizar algo extraordinário em conjunto. Como eu havia analisado, havia falado, é exatamente não depender de uma pessoa só. Então essas qualidades, essa capacidade de gerência, de gerenciar, essa liderança, né? Ela tem, cada colaborador, né, cada gestor tem que ter essa capacidade de alcançar o crescimento da instituição e engajar as pessoas para realizar algo extraordinário para a população a nível social em conjunto. Então essas habilidades, né, elas não são muito desenvolvidas, né? Como eu falei, eles pegam alguns gestores, colocam em setores chaves, mas não desenvolvem aqueles colaboradores. E eventualmente mesmo até os voluntários, né? Então onera o custo, e às vezes se você depender de uma consultoria externa para poder dirimir algum processo ali que esteja realmente emperrando o desenvolvimento aí da ONG, da instituição, da fundação, isso vai gerar um custo extra para a ONG, para a organização não governamental. Então é fundamental estar enraizado essa capacidade dos gestores, né, de engajar não só as pessoas, né, mas realizar aí uma obra extraordinária aí para aquele nicho né, da qual ela se propôs a explorar.
O que é liderança sem fins lucrativos, né? Na verdade, a liderança é igual para todos os setores, né? Ela precisa ter alguns princípios, né? Alguns princípios claros, como os processos metódicos, objetivos claros, remuneração e reconhecimento justo, comunicação clara e respeito entre as partes. Então é fundamental os processos metódicos, ou seja, um método de administração. Você tem que ter um método, independentemente de ser uma ONG, de ser uma empresa privada, de ser um governo, há de ter métodos de processos, né? Como nós analisamos aí, né? No caso, em empresas de qualidade, né? Você tem que ter esse gerenciamento dos processos aí, dessa qualidade, para você atingir um objetivo. E para a ONG é a mesma coisa. Para a ONG você usa esse gerenciamento de processos para atingir uma qualidade total aí dos seus objetivos sociais aí dentro daquele nicho a ser explorado. Objetivos claros, uma cartilha clara de atuação, né? Isso tem que estar claro para todos os gestores, para todos os colaboradores, para todos os voluntários, e principalmente para quem vai receber o benefício social lá na frente. Isso é a própria população civil, né? Então são os objetivos dessa liderança, além dos métodos, dos processos metódicos, os objetivos claros. Nós temos que ter uma pauta de remuneração e reconhecimento em relação aos colaboradores e voluntários, né? Nós temos que fomentar a satisfação dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários, dos nossos voluntários, né? Para que eles realmente realizem um trabalho de alto nível, né? Que essas experiências, expertises que eles tenham possam realmente ser satisfatórias para que o terceiro setor aí, seja visto como uma organização não governamental que gerencia também de igual modo a empresa privada e os seus funcionários e colaboradores e voluntários, além de uma política de avaliação de desempenho, né, de remuneração justa, né, de fomento às questões sociais dos seus próprios colaboradores e funcionários e voluntários. É muito importante essa parte também para que a liderança seja efetiva. Nós temos também que ter uma comunicação clara, né? Uma comunicação que é clara a respeito disso, né? De como você vai atuar, a liderança em si, como você deve atuar aí, em relação à comunicação eficaz dentro da ONG e até fora dela. Políticas realmente de comunicação interna, você pode usar uma intranet, os e-mails, né? Você pode usar uma fala na imprensa, você pode usar artigos, você pode usar realmente uma comunicação, uma regra entre os funcionários, entre os colaboradores, que atinja aí todos os setores, né, da ONG, da instituição, de uma forma rápida, né? A interlocução, o diálogo entre os gestores e os funcionários, os colaboradores tem que ser de forma dinâmica, de forma transparente. Tem que ter uma unidade onde as pessoas realmente respeitam os seus espaços, né, os seus valores. Então, essa ética de valor ela tem que estar em todos os setores. Então, a liderança numa ética de valor. Então, hoje em dia está faltando um pouco isso, essa transparência por conta desse estilo de liderança que ainda nós vemos em algumas ONGs, algumas instituições não governamentais, com relação a esses princípios aí, para se atingir essa ética de valor. Um líder das organizações sem fins lucrativos deve operar a partir de uma definição de patrimônio diferente da de um empresário. Então, esse é um pensamento, uma cultura organizacional que o gestor tem que ter em relação a administrar uma ONG, administrar uma instituição não governamental, né? Então, o gestor ele tem que estar com a sua mente voltada para o social, para o benefício da população. Esse é o foco das instituições não governamentais. A definição de patrimônio, né, de angariar fundos, recursos, ela tem que estar totalmente diferenciada de um empresário, de uma empresa privada. Ele não deve angariar lucros
né? Ele não deve angariar uma receita positiva em relação a sobrar o recurso, ou a investir, ou a ter um soldo, né, um salário pessoal ou um investimento. Ele tem que reinvestir todo o recurso financeiro, recurso humano, recurso de infraestrutura, tudo no desenvolvimento da ONG, da organização não governamental em relação, né, ao benefício social da população. Tudo voltado para o social, para essa demanda social, onde ele explora, onde ele identifica aí uma falha de atuação da iniciativa privada ou dos governos, e aí o empresário, o gestor, o diretor técnico das ONGs tem que ter essa mentalidade. Essa mentalidade está muito atrelada à ética de valor, né? Ao valor. Por isso é importante criar uma ética de valor na organização não governamental, porque uma ética de valor dependendo só de uma pessoa fica complicado, porque se essa pessoa tem um desvio de caráter em relação à ética, aí fica complicado, compromete toda a estrutura da ONG, toda a estrutura da organização não governamental. Consequentemente, a população não vai ter um serviço de qualidade. E essa organização, essas instituições vai ser vista, na verdade, de uma outra forma aí dentro do mercado. O patrimônio comunitário é tanto financeiro quanto não financeiro, como nós falamos, né? Há um valor social no trabalho das organizações sem fins lucrativos, né? Não pode ser calculado apenas como uma equação de valor financeiro, né? Então, as escolas de administração, elas ensinam o lucro, né, como resultado do seu esforço, né? Da implementação de regras, de métodos, processos, isso gera um lucro. Então, nas ONGs, nas organizações não governamentais, é diferente. Há um valor social da atividade das ONGs em relação ao mercado, em relação à população, né? Então, essa ética de valor ela é calculada nesse valor social e não nesse valor financeiro. Há também um fluxo de renda em espécie que as empresas com fins lucrativos não medem, que é o valor do tempo voluntário das pessoas. Bens doados, experiência, né, que uma empresa com fins lucrativos teria que pagar em relação ao fornecedor. Então, as ONGs, as instituições, as fundações, ela tem essa vantagem. Além desse valor social, ela tem um valor em espécie, que seria a doação do seu tempo dos voluntários, a doação dos bens materiais, os bens de infraestrutura, como nós falamos anteriormente, e a experiência também de algum fornecedor, ou de algum consultor, que de uma forma pro bono, como nós falamos, né? É um bônus a mais que essas instituições vão ter em relação a esse valor de espécie, né? Então não pode ser mensurado em relação a uma empresa do mercado de iniciativa privada, né? Então, todas as ONGs, todas as fundações, as instituições, elas têm esse pro bônus aí. Ela tem além do valor social, ela tem um valor em espécie, onde ela está sendo beneficiada com as horas dos voluntários, as doações, né, e as expertises dos consultores em alavancar realmente essas instituições. Essas competências essenciais para organizações sem fins lucrativos, elas incluem uma gestão financeira, né? Uma gestão financeira, atualmente nós temos uma gestão financeira bem eficiente, nós temos recursos de contabilidade, recursos fiscais, softwares realmente disponíveis aí que facilitam a gestão financeira das ONGs, né? E margens de lucros realmente algumas extremamente estreitas, mas outras extremamente grandes, né? Essa gestão financeira tem que estar bem administrada, bem gerida, né, em relação a isso, porque isso é fundamental, né, para exatamente gerar essa ética de valor, não ter margens a dúvidas em relação ao lucro daquelas instituições.
Captação de recursos, ou como gostamos de chamar, construir patrimônio sem fins lucrativos, né? Um líder de sucesso pode não gostar de angariar fundos, mas cada um sabe que deve ter uma competência demonstrada para atrair doadores e suas doações por um período de tempo sustentável. Então, um recurso das organizações não governamentais são exatamente essas captações de recursos. Elas podem exceder o lucro, né? Podem exceder o faturamento aí das ONGs, como podem estar depreciadas em relação a isso. Então, todo gestor, todo líder vai realmente focar nessa captação de recursos, que é um dos itens dessa gestão financeira importante para gerenciar as ONGs. E é muito importante isso. Além disso, né, além dessa captação de recursos, dessa gestão financeira, nós temos aí os recursos humanos, né? O dinheiro não muda o mundo, as pessoas sim. Então, o líder das organizações sem fins lucrativos deve saber como designar pessoas para tarefas e gerenciar essas tarefas, trabalhadores com senso de responsabilidade, né? Então, o gestor ele tem essa função, né, de escolher o time competente, o time compatível com as suas necessidades em relação a essa gestão desses recursos, né? O time dos recursos humanos é importantíssimo em relação às tarefas que vão ser implementadas, né? O nível que é a instituição, a fundação, a organização, né? Qual o tamanho, qual a robustez que ela tem, vai demandar muitos colaboradores, muitos voluntários, consequentemente a captação de recursos e a gestão financeira e a gestão dos próprios recursos humanos, que está a cargo de um gestor principal. Então, essas tarefas elas têm que ser bem delineadas, bem trabalhadas, né? Bem delegadas, né? Com um senso de responsabilidade. O gestor também, o líder em si, tem que ter conhecimento total do programa. Essa cartilha de atuação social é fundamental. Então, determinado nicho que você escolha, você tem que ter base, você tem que ter ali o conhecimento, né, de causa daquilo que você vai explorar, para que você possa gerar programas de incentivo baseados naquele conhecimento, naquele fomento social, naquele benefício daquela parcela da população. É muito importante isso. No caso de alimentar os famintos, requer algum conhecimento sobre a extensão da fome em uma comunidade. Então você não pode alimentar os famintos sem você saber. Não pode elaborar um programa bem sucedido, né, se você não analisar qual vai ser o impacto disso, dessa fome em relação à atuação naquela comunidade. É muito importante. Se for para a área da saúde, para a área do esporte principalmente, né, no caso, se há alguma quadra de esporte ali, de futsal, de voleibol, de basquetebol, né, então são programas, né, onde você tem que ter ali a expertise, né, para você implantar programas de incentivo que realmente seja condizente com a necessidade da região ali. E hoje em dia, principalmente na área da saúde também, né, você ter esse conhecimento, né, de implantar esses programas no local certo que demanda esse recurso. Nós temos também a governança. Toda organização sem fins lucrativos deve, de acordo com a Receita Federal, ter um conselho de administração. A governança empresarial, como nós falamos, é muito importante esse trato com a Receita, com a obrigação fiscal da organização não governamental. Isso é muito importante. Toda organização não governamental tem que ter esse conselho de administração, né? Como se fosse um crivo ali, vai passar todas as informações importantes por esse conselho. Realmente já gera uma ética de valor, né? Não tem como fugir muito. Isso é muito importante para que essa ética de valor ela tenha a total transparência e que o gestor, o líder em si, tenha total transparência de atuação dentro da própria ONG. Planejamento. Praticamente todos os contribuintes de uma organização não governamental devem conhecer o plano para ajudar as pessoas de maneira eficaz e eficiente. É o que eu falei da cartilha, né? A maioria das ONGs tem uma cartilha de atuação. É muito importante esse planejamento, né? Essa pauta, essa agenda. Algumas organizações não governamentais não deixam claras as suas agendas, mas muitas sim deixam claro.
Então, para a ética de valor funcionar, para a ética de valor ser fundamentada dentro de uma ONG, é muito importante esse planejamento. As pessoas, os colaboradores, os voluntários sigam esse planejamento, né? Sigam essa cartilha, né? Para ajudar as pessoas lá na frente, no próprio nicho que vai ser explorado. É muito importante. Então, eles também querem saber se a organização está evoluindo com a comunidade, que atende e está atenta aos fatores políticos, econômicos e sociais que pensam em seu futuro. Então, a população civil, na verdade, ela é o próprio radar que monitora as atuações das ONGs, das fundações, né? Então, elas querem saber se realmente essa ONG, essa instituição, ela está evoluindo, ela está se expandindo dentro da comunidade, se aquele serviço, né, aquele programa, aquele incentivo, aquela demanda social está sendo bem atendida, né? Ela analisa tanto a nível político, a nível econômico e a nível social, né? O benefício que eles estão tendo em relação àquela incursão daquela ONG naquele setor, naquela região, naquela cidade. Isso é muito importante. Também o líder tem que ter relações e comunicação com a comunidade, né? A comunidade em si, onde ele está inserido. Não só gestão de financeira, gestão de recursos humanos, né? Ela deve também ter essa relação com a comunidade. A organização sem fins lucrativos mais eficaz está em contato com a comunidade com a comunidade que ele atende. Muito importante isso. Não é uma fala política, mas é uma atuação, né, das ONGs, essa força da ONG em relação à atuação nas comunidades. Esse diálogo tem que ser importante em relação à população civil. Isso gera dados estatísticos em relação a mensurar a atuação da ONG naquela situação, naquele nicho, naquela comunidade, né? Há um respaldo também da população em relação à atividade da ONG. Esse feedback é super importante para a atuação. E o gestor deve estar claro, né? Não só essa cartilha que os próprios colaboradores e voluntários vão usar, vão fazer, vão implementar, mas principalmente ter um setor aí, né, de relações públicas aí fundamental para esse diálogo direto com a comunidade, sentir as suas dores, suas angústias, seus anseios, suas necessidades para ir melhor implantar o serviço social daquele nicho a ser explorado. Então, a organização sem fins lucrativos mais eficaz tem contato com a comunidade. Líderes das organizações não podem ter medo de fazer discursos, conhecer e cumprimentar, fazer contatos, ser visíveis na comunidade. Não que ele vá ter futuramente um cargo político, mas ele precisa atuar de forma politizada em relação a isso, em relação a esse contato, esse trato com a população, com as pessoas, né? Ele deve realmente discursar no sentido de apontar quais são os programas, quais são os recursos, quais são os incentivos que eles vão ter em relação àquele nicho a ser explorado, seja em qualquer área, educacional, da saúde, da beleza, do lazer, do esporte, da cultura, do fomento social, né, da assistência social em si, porque, na verdade, as organizações não governamentais são exatamente isso, né? Uma assistência social de forma privativa em determinadas regiões. Porém, a maioria da sociedade não entende como que uma entidade do terceiro setor que não tem fins lucrativos consegue funcionar. Isso é uma dúvida que aparece na cabeça, né, da população. Então, é até normal que está fora do negócio pensar dessa forma, mas você deve fazer com que o público tenha uma percepção diferente, de que todas as partes envolvidas estão focadas a cumprir com seus papéis na causa defendida. É muito importante essa flexibilização da comunicação, como nós falamos anteriormente, em relação à comunidade, né? Fazer as suas relações públicas de forma eficiente em relação a que a população não pense coisas a respeito daquela ONG, daquela organização não governamental, em relação à própria atuação dela naquele nicho, né? O público tem que estar ciente das suas atividades, daquilo que você está fazendo de uma forma concreta, de uma forma efetiva, né? E ter muito claro o seu papel dentro daquela comunidade, dentro daquela região. A ausência dessa transparência que envolve a ética é um dos maiores desafios para o aumento de captação de recursos para suas causas sociais.
Então, às vezes, algumas empresas de iniciativa privada, às vezes, alguns doadores particulares, às vezes, algumas instituições não fazem uma doação por causa dessa falta de transparência, dessa falta de disciplina ou dessa falta de ética de valor em relação à efetividade do programa de assistência social daquela ONG, daquela organização não governamental. Isso limita um pouco as doações, isso às vezes até para o fluxo de doações para aquela ONG em relação a essa transparência. Então é muito importante isso, muito importante estimular isso, né? E principalmente através de gráficos, infográficos, ou através de tabelas, ou através de informativos, informar não só a comunidade em si, mas informar também os fornecedores, informar os doadores, tanto a nível empresarial, a nível pessoal, né? Quais são, assim, as suas metas, os seus planos, né? Onde estão sendo investidos os recursos que a organização não governamental advém, né? Que ela obtém. Então é muito importante para que essa clareza, essa transparência, essa ética de valor possa não impedir aí o fluxo de recursos financeiros e humanos também realmente para o desenvolvimento daquela ONG, para que ela realmente tenha uma efetividade na assistência social da comunidade, daquela região que ela serve. Logo, a sociedade de doadores só vão, de fato, valorizar a sua entidade quando for visível que exista ética nela. Sim, com certeza, é fundamental, né, que a sociedade, os doadores, né, a própria população civil, os próprios doadores, seja visível, né, a atuação da ONG, né, em relação a esses recursos. Para que tudo isso ocorra de forma correta e legal, é imprescindível contar com a ajuda de uma contabilidade especializada, né? Então, eventualmente, algumas ONGs grandes, elas têm os seus departamentos de contabilidade que gerenciam exatamente esses recursos. Tem um setor de comunicação importante também e efetivo. E também, se não for o caso, algumas instituições, elas adotam aí a consultoria externa de uma contabilidade que vai dar transparência às suas atividades. Além de fornecer o registro dos fatos contábeis e das informações gerenciais para os gestores da entidade do terceiro setor, a contabilidade para ONGs atua minuciosamente no atendimento às exigências legais. Como nós vemos, as leis, as regras, né, os decretos, eles mudam constantemente, e essa adaptação, né, é muito importante, essa assessoria das empresas de contabilidade, tanto a nível interno quanto a nível externo, para assessorar as organizações não governamentais no sentido dessa transparência em aplicar a legislação nas suas instituições e a parametrizar, ou seja, deixar as atividades da ONG no dia a dia aí compatível com as legislações que estão em vigor no mercado. O terceiro setor também abrange ações públicas que saem do domínio estatal e passam a ser encampadas aí por organizações da sociedade civil, como, por exemplo, a cota de serviços nas áreas de saúde, educação, bem-estar social, né? Como a defesa dos direitos de grupos específicos da população, como mulheres, negros, populações indígenas, e ao meio ambiente, promoção do desporto, cultura e lazer. Então, esses princípios de ética, né, são fundamentais. Então, quando sai do domínio estatal, ou seja, o governo não atua em determinados nichos, quando a iniciativa privada não atua também em relação a esses nichos, né, essas cotas de serviços aí, elas ficam exatamente reservadas para as organizações do terceiro setor. Então, ela pode explorar de forma contundente a área da saúde, educação, bem-estar social, principalmente hoje em dia, né, algumas restrições aí da sociedade, né, ou grupos de pessoas que são, às vezes, discriminadas, e aí é onde as instituições do terceiro setor agem de forma contundente. E essa videoaula, ela pretendeu exatamente isso, reunir situações, informações, né, princípios da administração do terceiro setor voltado para a ética de valor, né? Então, atualmente, as instituições do terceiro setor estão aí imbuídas, né, nesse nível, né, de qualidade em relação à sua visibilidade dentro daquela atuação, dentro daquela
desenvolvimento daquela comunidade. Então é muito importante, né? Já que além dessa caridade, né? Além desse bem-estar social, né? Que elas sustentam, né? Elas têm que seguir esses princípios em todo o seu trabalho, né? Quais são esses princípios? Respeitar a dignidade de cada indivíduo e os direitos à privacidade e confidencialidade. Muito importante, né? Exatamente isso. Né? Saber que cada indivíduo da população civil, os doadores, né? O próprio mercado, o próprio governo propondo leis para beneficiar as organizações governamentais, né? Respeitar essa dignidade, ou seja, gerando o quê? Essa ética de valor. Comprometendo o que é desafiar quaisquer instâncias de sexismo, desigualdade de gênero e outros desequilíbrios que podem, né, deixar algumas pessoas em risco de sofrer algum agravo. Né? É muito importante esse comprometimento das organizações não governamentais com relação a isso. Valorizar o quê? Valorizar e melhorar a diversidade em seus órgãos de governo, força de trabalho e voluntários. Então, são esses 3 princípios fundamentais para as organizações do terceiro setor gerar essa ética de valor. Respeitando a dignidade, comprometer, né, a desafiar aí todas as desigualdades e valorizar e melhorar a diversidade aí dos seus órgãos, da sua força de trabalho, aí, do seu time de colaboradores, gestores e voluntários. E para finalizar, aplicando todos esses princípios, né? Orientando aí essa tomada de decisão, bom julgamento e a conduta, né? As instituições não governamentais, elas fornecem o quê? Um conjunto de regras que se deve agir aí em todas as situações, ou seja, para que essa ética de valor seja implantado, há de se seguir todos esses princípios aí, que realmente é o princípio da qualidade, princípio de qualidade total aí, serve também para as instituições, as administrações do terceiro setor, as instituições não governamentais. Então esses princípios eles vão fortalecer, eles vão orientar os gestores na tomada de decisão, na sua conduta e fornecendo esse conjunto de regras infalíveis para que o bem-estar social seja, né, de forma efetiva, notado não só pela população civil, mas por toda a sociedade. Ok? Espero que você tenha tido um ótimo aproveitamento desse vídeo. Te espero nos próximos estudos. Hoje nós falamos sobre ética de valor nas organizações não governamentais, né? Analisamos aí quantas andas o mercado em relação a como a instituição não governamental está inserida, qual a visibilidade dela para a sociedade, para a população civil, para os próprios governos, até a iniciativa privada. Analisamos os princípios, as características que uma instituição governamental tem que ter, os princípios de liderança que os gestores têm que ter, as formas de atuação, né? Quais setores chaves aí para que se gere essa ética de valor nas instituições não governamentais e o impacto que elas vão ter no mercado. Tudo isso foi analisado nessa videoaula. Eu espero que você tenha tido um ótimo aproveitamento usando o texto base, essa própria videoaula, os podcasts, as dicas de YouTube, para que você possa expandir os seus conhecimentos. Ok? Até uma próxima videoaula. Ok? Até lá.